Olá, pessoal. Saudações. Bem-vindos. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Na semana passada, nós falamos sobre a postura de elite, né? Como você fazer para conquistar seu cliente, para aquele cliente que confia e paga o valor quando você realmente se posiciona profissionalmente. Então, a semana passada foi falado bastante dessa parte aí, da sua postura, da construção da sua imagem, da construção de você enquanto eletricista, técnico, manutencista, com perfil profissional de empreendedor, que vai buscar lá o seu ganho extra. Isso é muito bom, é possível, é viável, é necessário para uma melhor qualidade de vida para todos. Então, na semana passada foi focado bastante essa parte da sua postura, da construção, da sua maneira de ser. Agora, existe aí uma parte que tem que ser falada, tem que ser explicada e não pode ser negligenciada. Você pode ser CLT e empreendedor? Pode. Você pode ser, sim, CLT e pode ser empreendedor. E existe aí um caminho interessante. Você muitas vezes trabalha diretamente em uma empresa, você tem uma atividade com essa empresa e você exerce seu papel lá como profissional, você se dedica, enfim, e cuida do empreendimento como um técnico manutencista e eletricista. Ok. Você é um funcionário da empresa direto. E existe uma outra situação, que é a situação quando você trabalha numa empresa prestadora de serviços. Então, existe uma empresa que te contrata para que você possa prestar serviço em uma outra empresa. Quer seja você um mecânico, um eletricista, um encanador, um soldador, pode ser qualquer segmento. Existem, então, as empresas prestadoras de serviços e ela tem esse pessoal, ela tem esse staff que ela aloca em diversas empresas para vender essa mão de obra. O que acontece nesta situação? Normalmente, quando a empresa ela é prestadora de serviço e você está partindo para um perfil empreendedor, você não pode esquecer, principalmente, que essa empresa que você trabalha possui muitos contratos, muitos clientes. Às vezes, você está alocado sob contrato em uma empresa e a sua empresa tem naquela região toda uma gama de outros clientes que normalmente a gente fica sabendo, fica conhecendo e sabe de tantas e quantas equipes têm distribuída por diversos contratos que essa sua empresa prestadora de serviço tem. Nesse caso, qual é a grande situação? Nesse caso, a grande situação é você não prospectar o seu trabalho, a sua carteira de cliente, o seu trabalho extra, onde esta sua empresa prestadora de serviço possui outros contratos, porque pode acontecer um conflito de interesses. Então, se você, enquanto profissional CLT, você tem que tomar esse cuidado. Então, a empresa que você trabalha possui X contratos em X prédios ou outras empresas, seja onde for, você tem que ter este conhecimento prévio para não estar prospectando, pegando clientes justamente nas outras filiais prestadoras de serviços que estão conglomeradas na empresa que você trabalha. Isso seria um conflito de interesses. Obviamente, a sua empresa não iria ver com bons olhos isso, né? Então, o que você tem que fazer? Se você vai prospectar, vai executar trabalhos extras, vai iniciar uma nova experiência, um novo projeto de vida, vai galgar ganhar mais com serviços extras, você tem que procurar clientes, começar a prospectar clientes que não sejam dentro do grupo ou dentro das empresas que essa sua empresa prestadora de serviço atua. Porque nós estamos falando de integridade, nós estamos falando de honestidade, nós estamos falando de uma postura de ética.
Então, esse cuidado é muito importante ter. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou lá pegar um serviço ou outro, é serviço pequeno, essa empresa que eu sou prestadora de serviço tem um contrato lá no prédio X, ela não vai se importar que eu vá lá fazer trabalho. Sim, existe essa preocupação. Por quê? Você, quando trabalha numa empresa que está uniformizado e você tem a sua imagem divulgada e usada por ela, quando você vai para outro lugar trabalhar dentro desse pool de empresas contratadas, você, obviamente, está ali levando uma imagem sua, mas ao mesmo tempo de uma empresa ao qual você está contratado. E aí sim existe conflito de interesses. O interesse seu particular de querer subir, de querer galgar novos degraus, e o interesse da empresa que mantém os contratos dela com as equipes já pré-estabelecidas. Então, esse cuidado que você deve ter quando começa a prospectar e fazer a sua carteira básica de clientes extra-contratos, normalmente, e por uma questão de integridade, não pode aí haver conflito com a empresa que você já trabalha em se tratando de uma empresa prestadora de serviço. Existem inúmeros. Existe uma incontável quantidade de empresas que prestam serviços para outros segmentos, é grande. Essas empresas possuem colaboradores contratados, colaboradores que atuam em diversos segmentos e em diversos clientes. É por isso que eu estou aqui dando esse adendo para que esse cuidado seja tomado, para que não haja conflito de interesses, para que você não seja prejudicado enquanto CLT. Eu acho que foi válido essa avaliação, foi válido essa observação, essa lembrança, para evitar conflitos, para evitar desdobramentos desnecessários, para evitar até que a empresa tome alguma outra atitude e venha acabar, no fim, te prejudicando. Então, esse era o recado que eu queria dar, deixar ciente que existe aí essa possibilidade. Agora, se você trabalha por uma empresa só ela é uma empresa somente única e você é o prestador de serviço direto, a gente chama o prestador de serviço direto é aquele que trabalha naquela empresa como um eletricista de uma linha de montagem, de outro segmento qualquer, setor chão de fábrica, um departamento. Então, ela não tem outra atividade em outros contratos, não tem contratado serviços aí como fornecedora de mão de obra. E aí você pode sim, saindo aí dessa sua empresa que você trabalha, prospectar os seus clientes normalmente. E para que a gente avance um passo à frente, para que a gente dê continuidade ao que foi falado na semana passada, a nossa conversa hoje é do outro lado da moeda, ou seja, o cliente certo. Nós até então falamos da nossa postura, do nosso comprometimento, como a gente tem que se apresentar, como você tem que estar preparado para fazer essa prospecção, para dar garantias do seu conhecimento e para deixar o cliente feliz. Agora vamos falar o outro lado, que é o cliente certo. Esse é o outro lado da moeda. Ora, o cliente sempre vai ter problemas. Ele te procura porque ele tem problemas, ele tem uma dor. A dor é o problema que ele tem, que é um problema elétrico. Isso é natural. Ele vem te buscar, te procurar para você resolver o que o está prejudicando lá no seu empreendimento. Então ele chega buscando os seus serviços, porque até assim, então, você está determinado a essa missão. E neste meio tempo, não adianta ter postura se você está falando com quem não valoriza o seu trabalho. Você não pode perder esse tempo, porque o tempo é importante. O tempo é útil demais para você perder. O tempo, ele só é útil quando ele é vantajoso, quando é gasto com pessoas certas, com clientes certos que se percebe, você percebe que ele está decidido. É com esse cliente que você tem que mostrar assertividade. Seu tempo é bem avaliado e rendoso quando ele é gasto com ganhos. Quando você gasta o seu tempo com ganhos, ele é valioso. E ganhos representam necessariamente valores, dinheiro, riqueza, retorno financeiro. Então, é este cliente
que tem esta possibilidade, que tem uma dor, ele tem um problema, mas ele está engajado em resolver aquele problema que lhe é próprio, que é seu, sim, vale a pena você gastar o seu tempo com este cliente, porque é aquele cliente que tem potencial de lhe trazer frutos, lhe trazer retorno por um trabalho bem prestado. No dia 27 de novembro, agora de 2025, às 20 horas e 7 minutos, eu vou abrir a sala secreta do Clube dos Eletricistas Gestores de Elite, técnico, eletricista e empreendedor. E por apenas R$ 97, você receberá uma aula sobre o método completo para captar clientes e viver de elétrica com tranquilidade e com segurança. Mas espera, você não receberá somente o método completo para captar clientes. Você receberá também uma aula bônus grátis onde falaremos sobre instrumentos e equipamentos elétricos utilizados em medições, para trazer informações muito úteis e aplicáveis no seu dia a dia. Então, independente desta aula, gestores de elite, técnico eletricista com perfil empreendedor, você receberá uma aula grátis onde comentaremos sobre instrumentos e equipamentos de medição em eletricidade. Lembre-se, os instrumentos estão lá afixados no painel e você pode fazer as leituras que são necessárias. E os instrumentos é aquele que você usa, uma gama de instrumentos e as suas aplicabilidades. Como você aplica aqueles instrumentos? Então, é muito útil a informação complementar que vem de forma gratuita, juntamente com essa aula do perfil técnico de eletricista profissional e com perfil empreendedor. E agora, seguindo mais um passo à frente, falamos agora há pouco sobre o cliente certo. Na verdade, todo mundo aqui já atendeu de alguma maneira aquele cliente que muitas vezes pede para você fazer um trabalho bem baratinho. Fazer um acerto, fazer um arranjo. É aquele cliente que você, quando chega, você percebe que ele está ali numa situação que ele quer resolver, a situação dele a qualquer custo, como se fosse uma pressa, uma emergência extrema de morte. E aí, ele te aconselha, no caso, até você fazer uma gambiarra, fazer um arranjo. Ele coloca, às vezes, e muitas vezes, dúvida naquilo que você tenta explicar para ele. Só que, se você insiste neste tipo de cliente e depois, lá no final, as coisas dão errado e não saem como tem que ser corretamente pelas normas vigentes, porque ele instintivamente está tentando economizar e forçando você a fazer um trabalho de baixíssima qualidade. E podes ter certeza, logo ele vai reclamar muito. E muitas vezes, ele passa essa reclamação para muita gente muito rapidamente. Quando as pessoas se sentem satisfeitas, muitas vezes ela não propaga essa satisfação para os outros pelo que você atendeu. Mas tem muita gente que, quando ela se sente insatisfeita, ela não se culpa a si, apesar de ter forçado uma situação com o prestador, mas ela logo propaga isso de uma forma negativa. E hoje em dia, as redes sociais derrubam o seu nome, a sua prospecção, a sua imagem de uma forma praticamente instantânea. Não tem perdão. A gente já tem testemunhado, tem visto, quem está nas redes sociais acompanha como é essa situação de você muitas vezes não estar engajado em um cliente certo. Esse tipo de cliente aparece para você
muitas vezes, porque você ainda não conseguiu mostrar o seu valor de verdade. Ele, às vezes, confunde você com um fazedor de bico. E o que você tem que fazer? Você tem que tomar o cuidado comercial de qualificar aqueles que você tem que buscar como cliente de elite. Lembra que eu falei de não perder tempo? É isso. Assim como os clientes nos qualificam e nos classificam, nós também, em começo, temos que qualificar e classificar os nossos clientes. Porque às vezes não há tempo, não há recurso para que se perca tempo de uma forma muito estendida. Isso é uma verdade. Você tem que fazer o seu serviço muito bem executado, dar as suas garantias, mostrar o seu valor, ganhar o seu valor justo, sem fazer também caridades ou querer o tempo todo agradar demais. Lembre-se que existe aí um interesse comercial. Aquele que precisa e você que pode ajudar. Aquele que precisa de uma solução e você que pode oferecer essa situação, essa solução. Então, não pode ser antagônico. Quem precisa tem que estar bem casado com quem pode ofertar. E aí as parcerias vão surgindo e a carteira de cliente vai sendo construída de uma forma sólida. Trabalhar com pessoas que você sente que são pessoas que estão ao seu lado. São pessoas que realmente estão engajadas em resolver o problema dela. E te digo, bem, o cliente certo te encontra quando você mostra clareza e autoridade. Isso eu já falei a semana passada. Quando você tem clareza, quando você tem autoridade, quando ele também, de sua parte, vê segurança no seu jeito de falar, na sua apresentação, na sua postura, na sua firmeza, na sua autoridade, sim, esse é o caminho que você deve seguir. Na forma como você explica o problema, ele entende que está diante de um verdadeiro profissional de elite. Não é demais falar isso. E não podemos esquecer jamais que muitas vezes você pode estar diante até de um cliente que é engenheiro eletricista. Nunca esqueça disso. Às vezes você pode ser chamado para avaliar uma situação, avaliar uma proposta, avaliar um problema, e a pessoa que está do outro lado, muitas vezes é um técnico, muitas vezes é um engenheiro eletricista, que é o seu cliente, muitas vezes é um tecnólogo. Ele não põe a mão na massa para fazer, ele tem recursos para contratar e pagar para que alguém faça para ele. Então, é muito importante tomar o cuidado como você se comporta, o que você fala e qual é a sua postura. Sempre estar embasado naquilo que você pode falar com segurança e baseado em normas vigentes. Isso é essencial, isso é necessário, isso é prático, isso é certo. Então, não adianta inventar. A eletricidade é uma ciência exata. Ela é da mesma maneira em todos os lugares que você for. A maneira dela de ser conduzida e executada com segurança, com técnica e com normas é a mesma em todos os sentidos. Só que existem técnicos que fazem de maneiras diferentes, inventam, criam coisas e situações que fogem de uma margem de segurança de execução. E aí começam a aparecer os problemas. Então, muitas vezes, a gente tem que ter tranquilidade e postura, porque não sabemos diante de quem nós estamos. E às vezes, você está ali fazendo uma divulgação, fazendo um levantamento para uma proposta, e a pessoa que está na sua frente conhece muita gente. Às vezes a pessoa é um influenciador, é uma pessoa de projeção empresarial, é uma pessoa famosa, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Este também é o cuidado que se tem que ter.
Por isso que lá na semana passada eu comentei e agora estou insistindo um pouquinho sobre postura, apresentação, organização, autoridade, levar confiança e segurança para o seu cliente. Não é demais falar isso, não é insistir, mas é uma necessidade. E não se esqueça disso nunca, porque isso pode acontecer na sua vida. Seguindo, quando o cliente vê um orçamento bem apresentado, com uma explicação bem clara, bem detalhado, com as suas garantias, com prazos, com cronogramas, ele não está vendo ali instintivamente só o preço, ele está sentindo a segurança que ele está trazendo para ele. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, mesmo que o cliente não tenha conhecimento, ele está vendo você com profissionalismo. Ele está começando, naquele dado momento, a sentir segurança. Quando uma proposta ou uma explicação, ela é bem clara, ela é uma proposta completa, com todos os dizeres, com a solução que ele precisa. E é isso, exatamente isso que separa aquele profissional que vive fazendo bico, de qualquer jeito, às pressas, só para terminar rapidinho, para pegar o dinheiro e ir embora, de outro que vive com postura, com segurança, com toda uma estrutura que constrói clientes e é um sucesso. Então, você deve optar, obviamente, por essa segunda opção. Isso é bem claro. Você tem que viver da elétrica como um extra serviço, já construindo logo de cara uma carreira boa, uma carreira sólida, uma carreira concreta, uma carreira decente. É isso que você tem que fazer. Não importa quanto tempo leve, mas você tem que construir a sua carreira de uma forma, logo no começo, com muita autoridade, degrau por degrau, sendo honesto, sendo sincero e sendo pontual e assertivo em tudo que você entrega. Porque, veja bem, quando você mostra um pouco dos bastidores da elétrica e dá uma instruída no seu cliente, mesmo que seja de uma forma bem básica, você explica a situação, passa para ele que aquela situação, que aquele problema, que aquela dor tem solução segura, e você é capaz de resolver, tudo muda. Porque você mostra um caminho seguro que pode trazer a resolução efetiva do problema dele. E isso acaba levando ao cliente solução que ele vai sentir e tranquilidade também. Ele para de duvidar, começa a acreditar no seu potencial, ainda que te veja pela primeira vez. Isso é importante, porque, como eu disse a semana passada, a primeira impressão, aquela primeira impressão que você transmite na sua apresentação, vale ouro puro. Naquele momento, ou você está construindo, ou naquele momento você começa a perder. Você não vai fechar. Você não vai seguir em frente. Você vai ter problema. E o cliente vai se sentir desconfiado. Portanto, acredite no seu potencial e mostra que para o teu cliente, para o teu provável cliente, que você domina aquilo que você está ofertando. Quando você mostra que você domina aquilo que você está ofertando, a coisa inverte. Quando ele se sente bem atendido, quando ele sente que resolveu o problema dele, você passa a ser procurado. As próximas dores que ele tiver, os próximos problemas, você vai ser procurado. Porque a sua apresentação foi boa, porque o seu cronograma foi cumprido, o seu serviço foi feito a contento, o preço foi justo, foi o preço de mercado, você deu garantias. Você depois foi fazer um pós-venda e deixou bem claro que está preocupado
com a tranquilidade e a solução que você ofertou. Na realidade, essas pessoas, esses clientes que você vai adquirindo com essa postura, eles vão se tornando parceiros de negócios. Eles acabam, vou dizer aqui pela primeira vez, ser um multiplicador dos seus negócios. E aí forma-se uma amizade sólida. E aí você não deixa apagar essa chama, essa brasa. Você sempre manda um recado, procura saber se ele não precisa de mais alguma coisa, procura de uma maneira bem confortável, bem assertiva, sem pressionar, se ele sabe de alguém que precise de alguma coisa e coloque-se à disposição. Não há problema nenhum fazer isso. Não existe o menor problema de você fazer esse tipo de coisa. Está tudo bem. Isso é comércio, isso é uma troca. Ah, mas eu tenho que ter uma amizade com o meu cliente? Sim, se possível, tenha amizade. Faça um vínculo de confiança, um vínculo que de uma pessoa que ele pode contar, muito além de um prestador de serviço. Quando você consegue passar além de um prestador de serviço, daquele que vai lá e executa e se transforma num parceiro do seu cliente, isso é muito bom, porque gera confiabilidade, porque gera uma ligação. E isso é muito importante para o futuro dos seus negócios. E ele potencialmente pode ser uma pessoa que pode ajudar naturalmente a prospectar o seu trabalho por tudo aquilo que você mostrou antes. Isso é muito bacana. É assim que se constrói uma carteira de clientes. Não adianta querer sair atirando para todo lado, querendo pegar tudo para fazer. Começa um serviço, não acaba direito, já vai para o outro. Aí um terceiro chama, nossa, estou com um monte de trabalho. Aí você começa um monte de trabalhos, não termina nenhum, foge dos prazos, às vezes não atende telefone, fica meio perdido com a coisa, porque houve duas, três, quatro chamadas de uma vez só. Então você tem que tratar a coisa com prioridade. Quem tem prioridade? Quem tem a máxima urgência? Então você tem que ter essa lida, tem que ter este cuidado. Você tem que começar desde o começo, lá na sementinha, certo, fazendo a coisa certa. Não atirar para todo lado. Não sair correndo, começando um monte de frente de trabalho e deixando para lá. Olha, eu já vi uma situação na cidade que eu morei que era, assim, uma situação horrível. Haviam muitos prestadores de serviço e muitos eram empregados. Esses prestadores de serviço pegavam o sinal de entrada e não começava o trabalho. Muitas vezes começava o trabalho muito tempo depois e muitas vezes pegava o sinal, o adiantamento na aprovação da proposta e desaparecia. Você sabe o que acontecia? Esse cliente ia bater lá na empresa que ele trabalha. Olha a situação. Ia cobrá-lo na porta da empresa que ele trabalhava. Eu já vi isso acontecer. E isso, hoje em dia eu não tenho mais essa informação, mas antigamente, na época, década de 80, 90, isso acontecia muito. As pessoas pegavam o sinal, que era o famoso cheque, pegavam o cheque lá do sinal, olha, tá aqui o cheque para você iniciar, pega o cheque, e a pessoa sumia com o cheque. Às vezes voltava um mês depois e o cliente precisando solucionar o problema, e você e os colaboradores, e os prestadores de serviço simplesmente dava aquilo que a gente chama de canseira, dava uma canseira na pessoa e a pessoa ficava desesperada. Às vezes, eles contratavam uma outra empresa para resolver aquele problema em detrimento de uma entrada que ele já tinha dado para outra. Então, vai começar, começa certinho. Começa e termina. Dá as suas garantias, faz a sua programação, seja correto, íntegro, seja honesto. Não que você não seja, eu sei que todos são honestos e íntegros, mas tem que estar com a cuidade, tem que estar o tempo todo se vigiando, se cuidando para que isso não aconteça de uma outra maneira. Bom, até aqui você entendeu como se posicionar para atrair o cliente certo. Mas ainda falta um passozinho. Um passozinho. Como multiplicar esses clientes e transformar isso em renda previsível? Digo, que caminhos seguir? Que caminho você vai seguir para abrir esse leque?
No dia 27 de novembro, às 20 horas e 7 minutos desse ano corrente, eu vou abrir a sala secreta do Clube dos Eletricistas e Gestores de Elite. Técnico, eletricista, manutencista e empreendedor. E por apenas R$ 97, você receberá uma aula sobre o método completo para captar clientes e viver de elétrica com ganhos extras efetivos. Você não receberá tão somente o método para captar clientes, receberá também mais uma aula bônus grátis, onde eu vou falar sobre instrumentos e equipamentos elétricos utilizados em medições. Eu já falei isso anteriormente. Com informações muito úteis e aplicáveis em suas rotinas de trabalho. Ah, mas eu já conheço todos os equipamentos, já conheço todos os instrumentos, eu sei ler aquele instrumento, sei ler os equipamentos, eu sei usar eles todos. Você sabe usar todos os equipamentos? Você conhece todos os instrumentos? Você sabe o fundamento de operação de cada um? Você tem segurança para usar os instrumentos mais utilizáveis na elétrica e os equipamentos também? Será? Se sabe, parabéns. Se não sabe, você pode aqui adquirir como bônus, vai de graça. Quando você comprar essa aula do técnico eletricista, manutencista, empreendedor, ela vai de graça, você não vai pagar nada. E vai ser gostoso você ver, relembrar. Aí você pode até comentar: puxa vida, eu não lembrava mais disso. Pô, esse instrumento aí que ele falou, nunca vi. Putz, aquele equipamento, já vi uma foto, mas não sabia que usava dessa maneira. Então, vai ser uma aula que vai ser ofertada, você não vai pagar nada por ela, e ela vai como bônus. Lá dentro da sala secreta, no dia 27 de novembro desse ano, 2025, às 20 horas e 7 minutos. E tenho certeza que você vai ficar feliz, que você vai se sentir bem, tranquilo, e com certeza essa aula, essas duas aulas, tanto a bônus como a outra, vai dar um bom norte para que você siga o seu caminho, para que você seja tranquilo naquilo que você faz. Não tenha a menor dúvida disso. Agora, uma outra situação. O profissional que entende, aquele profissional que entende, que conhece, conquista espaço no mercado. Isso é a coisa mais óbvia que tem. Porque, como eu disse a semana passada, o mercado hoje não é o mesmo mercado de 30 anos atrás. Antigamente, para você ser promovido, para você pensar numa promoção, pensar em alguma coisa do gênero, você tinha que trabalhar no mínimo 5, 6, 7, 8 anos numa empresa para tentar conseguir alguma coisa. Era assim que era. Você tinha que mostrar um esforço físico, você tinha que estar todo suado. O patrão, o empreendedor da época, de 20, de 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, valorizava aquele que andava todo suado, todo sujo, porque dizia que aquele era trabalhador. Quando via, olha só como eram os valores. Quando eles viam alguém limpinho, cheio de cuidados, não, isso não presta. Esse aí tá aí só para ganhar tempo. Olha, até medo de se sujar ele tem. Bacana é o fulano ali, ó, tá todo sujo, de sapato até os cabelos, todo sujo, todo cheio de graxa, todo cheio de pó. Esse sim é trabalhador. Era assim que era. Plano de carreira? Plano de carreira não existia. Como era o jargão usado antigamente, em muitas empresas, para você crescer, dar uma subida, você tinha que deixar tiras de pele, algumas tiras da sua pele para você ser valorizado. Era assim que era, não vou esconder. Eu comecei em 76. Eu comecei em 1976. O ano que vem vai fazer 50 anos que eu estou na elétrica. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Final da década de 70, começo da década de 80, a década de 80 inteira, não adiantava. Você só trabalhava, trabalhava, trabalhava e trabalhava.
Não tinha uma outra situação, não tinha uma outra maneira de você demonstrar a não ser se extenuando, indo à exaustão. E não era fazer isso por um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, não. Era anos seguidos, muitos anos seguidos. Mas esse mercado acabou. Puxei agora esse assunto para falar de como o mercado se comportava antigamente. Isso acabou. As histórias agora são construídas repentinamente. Você não perde mais tempo. Como eu disse a semana passada, eu disse isso a semana passada. Você batia uma foto a cores, mandava o filme revelar. Se não revelava na tua cidade, ia para a capital e você via o filme, a foto, 10 dias depois, 8 dias depois, para olhar a foto e falar: caramba, saiu tremida, não saiu como eu queria, vou ter que bater a foto de novo. Hoje em dia, você pega um telefone, bate um monte de foto, tudo colorido, você vê as que não gosta já, você já deleta, bate mais foto, deleta, bate mais foto e assim vai. Hoje em dia é assim. A coisa funciona dessa maneira. Exatamente assim. Então, o mercado hoje em dia está imediatista. Foi aquilo que eu comentei aqui no começo da nossa conversa. Comece com tranquilidade, comece com postura, comece com autoridade, comece simples, porém eficaz. E assim você vai construir uma grande e maravilhosa carreira. Pode ter certeza que hoje em dia o mercado te observa a todo instante. Você constrói uma ótima carteira de cliente certo e para de correr atrás de qualquer um, tateando, tentando, e você começa a ser lembrado, requisitado, procurado e o mais importante, começa a ser indicado. Lembra que eu falei que muitas vezes o cliente pode ser o teu prospectador natural? Você começa a ser indicado e isso eu chamo de multiplicação de oportunidades e negócios. Na próxima semana, a gente vai ver como conquistar estes clientes. Vamos dar um passo mais à frente e a gente vai ver como conquistar esse tipo de cliente. Mas a gente vai passo a passo até chegar no dia 27. Pessoal, um recado. Lá na sala secreta, no dia 27, mais uma vez eu repito, você terá acesso a esta aula direta e reta ao ponto sobre o eletricista e técnico de elite, perfil profissional com veia de empreendedor, por apenas, tão somente apenas R$ 97, com direito a mais uma aula bônus, como eu já falei aqui, de grande importância para vocês, técnicos manutencistas, lá do front, lá do campo. Muito importante. Então, essa é a dica. Só que existe aí uma coisa que eu vou dizer agora. Deixei agora mais para o final. Lá dentro da sala secreta, no dia 27, às 20 horas e 7 minutos, independente dessa aula do técnico manutencista com perfil empreendedor e da aula bônus, você vai encontrar lá dentro da sala secreta, que é uma sala da Hotmart, onde estará sendo ofertado por um preço extremamente especial, um curso completo da minha mentoria Mestre das Manutenções e Operações, com aulas sobre manutenções, operações em campos, diretas e retas, sem fórmulas, sem cálculos, de forma bem simples e didática, oferecendo complementações e atualizações, enriquecendo a sua informação ou formação acadêmica. O curso completo é baseado em mais de 49 anos de experiência, da minha experiência em campo. E saiba, tudo aquilo que a escola técnica não ensina da porta para fora, lá no fronte do trabalho, você vai achar lá dentro dos módulos Mentoria Mestre das Manutenções e Operações. São 8 módulos, com média de 5 a 6 aulas por módulo, e os temas são diversos e muito interessantes para trazer informações e complementações, enriquecendo a sua vida profissional
E tem aqui alguns exemplos do que você vai encontrar dentro deste curso de módulos da Mentoria Mestre das Manutenções e Operações. Nós vamos falar sobre estruturas de torres empresariais, nós vamos falar sobre DDS, Diálogo Direto de Segurança. Vamos fazer uma boa introdução sobre as NRs 1, 10 e 35. E eu explico por que, neste primeiro momento, a 1, a 10 e a 35. Mas está lá dentro do curso. Vamos falar sobre EPIs de elétrica. Quais são os EPIs utilizados pelos níveis de tensão? Vamos falar sobre as placas sinalizadoras, os sistemas de bloqueio em manobras elétricas, como eles são aplicáveis. Vamos falar sobre as proteções pela norma ANSI. Você sabe os códigos e o que cada um significa? Vai ter esta informação lá também. Vamos falar sobre instrumentos e equipamentos de medição e alguns métodos aplicados na manutenção de cara corretiva. O método PDCA, o método Ishikawa, o método de análise pontual. Vamos falar sobre estruturas de diagnóstico e performance operacionais de motores, bombas, ventiladores, painéis, compressores, pressurizadores e uma gama de coisa. Vamos falar sobre as estruturas das manutenções. Que estrutura de manutenção? A própria manutenção corretiva, as manutenções preditivas, preventivas, sensitivas, prescritivas, e vamos falar sobre conceitos da termografia. Também haverá uma aula bem estendida, bem estendida sobre PAMI, Parada Anual de Manutenção Elétrica, aplicáveis nos clientes, em cabines de barramentos, em subestações rebaixadoras ou elevadoras, aplicáveis em grupos geradores, sistemas de transferência e toda uma gama de entradas de prédios aí padronizadas pela nossa concessionária e pelos projetos que as viabilizam. Então, lá dentro dos módulos também será encontrado o método de Frank Burry. O que seria o método de Frank Burry? Você sabe? Isso é um método de segurança do trabalho. Nós vamos falar sobre saúde mental, operacional, profissional. Nós vamos falar sobre excelência humana. Que bacana. Sobre excelência humana. Você, antes de pegar no seu trabalho, no seu expediente, você depois do expediente. Normalmente as empresas só veem você nessa faixa. Uma das aulas vai falar sobre você antes do seu expediente e após o expediente. Porque, antes de tudo, você é um ser humano. Antes de tudo, você é um ser humano com sentimentos, com emoções, com grandezas, com representatividade na sociedade. E aí também existe uma aula para falar sobre excelência humana. Dediquei esse projeto, dediquei esse projeto desses módulos da mentoria mestre das manutenções e operações para não guardar tudo isso comigo. Decidi montar, são aulas simples, não tem nada complexo, não tem nada do outro planeta, apenas desejei e desejo entregar aulas bem prática, didática, que você pode, depois de adquirir, assistir no momento que você quiser, no momento que você tiver uma dúvida, no momento que você sentir prazer de assistir às aulas, você vai lá e assiste uma a uma. Obviamente, os módulos eu tentei e fiz de maneira tal que fosse sequencial. E qual é a sequência de tudo? É explicar lá os primórdios. Depois que você explica os primórdios, que você dá a introdução, você vem para as normas. Depois fala da segurança. Depois fala dos EPIs. Depois fala de alguns procedimentos, mas você começa lá no começo falando daquilo que é mais importante, que é segurança. Na eletricidade, existem quatro coisas primordiais antes de você iniciar a sua atividade. Nunca esqueça disso que eu vou falar. Existem quatro coisas, quatro situações.
quatro itens importantes. O primeiro é a segurança. O segundo, você sabe qual é? O segundo? O segundo é a segurança. Terceiro é a segurança. O quarto é o trabalho. Então, você tem que avaliar a área, você tem que avaliar a sua condição, você tem que avaliar tudo à sua volta e os terceiros que estão próximos, seus EPIs, o seu domínio de trabalho. Quando tudo está dominado, tudo está no seu controle, na sua consciência, 100%, você inicia o trabalho. Se você tiver uma ponta de dúvida, não inicie. Então, o primeiro é segurança, o segundo, em seguida, é a segurança, o terceiro, logo em seguida, é a segurança, e o quarto é o início do trabalho, e o trabalho propriamente dito, que você iria fazer, ou irá fazer. Então, é assim que começam os primeiros módulos da mentoria mestre das manutenções e operações. Gente, como disse há pouco, eu comecei em 1976. Vocês sabem quantas vezes eu fiquei internado por acidente de trabalho? Nenhuma. Sabe quantos ossos eu quebrei ou eu tive afastado por afastamento de segurança do trabalho? Nenhum dia. E o meu trabalho, pensa que era fácil? Eu trabalhava com navios, eu trabalhava embarcado em navios cargueiros, fazendo parte elétrica de caldeiras, de geradores, de painéis, com o navio balançando. Já imaginou você reparar um painel com o navio balançando? O painel que balança para um lado e para o outro, para frente e para trás? E eu trabalhava desta maneira. Então, segurança, segurança, segurança e depois o trabalho. Nunca tive um acidente de trabalho, nunca machuquei um colega do lado, nunca deixei ninguém se machucar. A última empresa que eu tive, que saí agora esse ano e comecei em 2012, nunca tive uma perca de um único dia por afastamento nem por nada. Nunca deixei um amigo meu ao lado se machucar. E olha que foram muitos trabalhos em subestações, em cabines de barramento, à noite, de madrugada, algumas vezes, muitos atendimentos emergenciais, mas nunca houve um acidente. Sabe por quê? Segurança, segurança, segurança e o trabalho. Nenhuma empresa do mundo, nenhuma, pode ser a mais rica, nenhuma empresa do mundo vai pegar o colaborador número dois, porque o número um morreu, porque ele foi imprudente, ou cometeu um ato inseguro, ou a condição de trabalho era insegura, e aí ele não teve essa consciência e veio a óbito. A eletricidade não perdoa. Nenhuma empresa tem um colaborador número dois para levar lá para a família dele. Não existe isso. Você é único. Então, para o seu bem, primeiramente, para o bem da sua empresa, da sua família, esposa, filhos, para o bem de todos, que ninguém perca, ninguém tenha perdas nem prejuízos, é a sua segurança que manda. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça dessas minhas palavras e conduza-se sempre dessa maneira. No dia 27 de novembro, eu já ia falar setembro, 27 de novembro é a virada, a sala secreta do clube. Venham com a gente, vem virar essa chave do sucesso. Venham pegar as ferramentas ótimas, didáticas e práticas para, se você tem esse desejo, esse veio empreendedor desses trabalhos extras, você quer ser também um empreendedor, vem começar com a gente. Eu te espero lá. Um abraço, saudações, estejam todos bem.